O mundo do futebol está em polvorosa com as declarações bombásticas do craque Neto, que não hesitou em cravar a eliminação do Fluminense no aguardado confronto contra o Al Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Em um palco global como o Camping World Stadium, em Orlando, nesta sexta-feira, 4, às 16 horas, horário de Brasília, a previsão do ex-jogador e apresentador da Band joga ainda mais lenha na fogueira de um duelo que já prometia ser eletrizante. A confiança de Neto na equipe saudita é tão grande que ele já visualiza um cenário sem o tricolor carioca nas semifinais, uma afronta para os torcedores que viram o Fluminense superar a Inter de Milão nas oitavas e chegar com moral a esta fase decisiva. A polêmica declaração de Neto, veiculada na Rádio Bandeirantes, não se limita apenas ao Fluminense. Ele foi além, afirmando categoricamente que para mim, dá Al Hilal. Aqueles que acham que vai dar o Fluminense, tá tudo certo. Aqui é um comentário. E para apimentar ainda mais a discussão, o craque Neto jogou um balde de água fria nas esperanças de outros times brasileiros, declarando que para mim, o Palmeiras é a única equipe que pode fazer isso, ganhar o Mundial. Em um ataque direto ao rival, ele ainda cutucou o Flamengo, alegando que o time rubro-negro mostrou uma covardia incrível em relação ao Mundial, apesar de ter tido potencial para ser maior na competição. Essas palavras, vindas de uma figura tão midiática e com opiniões tão contundentes como Neto, certamente reverberarão por todo o Brasil e no cenário futebolístico internacional, acendendo o debate sobre a real força dos clubes brasileiros em competições de tamanha magnitude. Mas Neto não está sozinho em sua percepção. Para reforçar a tese de uma possível queda do Fluminense, o comentarista da Globo, Caio Ribeiro, ecoa as palavras do craque, apontando Al Hilal como favorito no confronto. A confiança no time saudita é alimentada, em parte, pela impressionante vitória sobre o poderoso Manchester City na fase anterior do Mundial, um feito que elevou o moral da equipe e a colocou como uma força a ser reconhecida. O elenco do Al Hilal, repleto de brasileiros como o lateral Renan Lodge, que já enviou um recado provocativo ao Flusão, e com uma campanha sólida, chega para o embate com uma aura de invencibilidade. Enquanto isso, o técnico Renato Gaúcho enfrenta desafios importantes, com a ausência de René, suspenso, e a provável entrada de Gabriel Fuentes como substituto. Por outro lado, a recuperação de Soteldo após a vitória contra a Inter de Milão oferece uma opção valiosa para o segundo tempo, o que pode ser um alento para os torcedores tricolores que esperam reverter a previsão de Neto. Além de suas análises sobre o confronto, craque Neto também jogou luz sobre um tema que intriga muitos apaixonados por futebol: o aparente desinteresse dos europeus pelo Mundial de Clubes. Para ele, a resposta é clara: a Liga dos Campeões é infinitamente mais valorizada no continente europeu. Em seu programa Os Donos da Bola, na última sexta-feira, 27, Neto expôs a discrepância no engajamento dos espectadores ao redor do mundo, citando dados do Google Trends. Enquanto os sul-americanos se inflamam com cada gol e cada vitória em jogos como Palmeiras x Porto, Botafogo x PSG e Flamengo x Chelsea, a Europa parece olhar para o Mundial com certa indiferença. Diferente deles que valorizam mais a Liga dos Campeões, para mim, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é mais importante que Libertadores, disparou Neto, mostrando que suas opiniões são tão polêmicas quanto sua paixão pelo futebol, e deixando claro que para ele, a hierarquia de importância das competições varia drasticamente entre os continentes. Com seu estilo irreverente e muitas vezes controverso, Neto ainda questionou a postura da FIFA em relação à organização do torneio. Segundo ele, o formato atual privilegia as equipes europeias e não valoriza o suficiente os clubes sul-americanos. Eles fazem o Mundial para europeu ganhar. O resto é figurante, disparou. A declaração incendiou ainda mais os debates nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores, jornalistas e ex-jogadores. Enquanto parte da audiência concorda com a visão crítica do comentarista, outro acusa de desmerecer o esforço dos clubes brasileiros. Nos bastidores do Fluminense, a repercussão não passou despercebida. Integrantes da comissão técnica classificaram os comentários como desrespeitosos e garantem que servirão de combustível para o elenco. O técnico Renato, por sua vez, teria usado as falas de Neto como motivação em uma preleção intensa na véspera do jogo. Resta saber se o tricolor das Laranjeiras vai responder em campo e calar os críticos, ou se as previsões do craque polêmico se concretizarão mais uma vez. Enquanto isso, no vestiário do Al Hilal, o clima é de absoluta confiança. Fontes ligadas ao clube revelam que a equipe já estuda possíveis adversários na semifinal, tratando o duelo com o Fluminense quase como uma formalidade. A imprensa saudita, embalada pela vitória histórica sobre o City, exalta o elenco como imbatível. Para os tricolores, a missão agora é clara: provar que ainda há espaço para surpresas no futebol. E, quem sabe, transformar toda essa descrença em combustível para uma nova façanha. Do lado tricolor, a mobilização é total.
Jogadores experientes como Marcelo e Felipe Melo têm assumido o papel de líderes dentro e fora de campo, reunindo o grupo e pedindo foco absoluto para calar os críticos. Já ouviram que a gente cairia contra a Inter? Estamos aqui, teria dito Felipe Melo em um discurso inflamado no vestiário, segundo pessoas próximas ao elenco. A confiança também vem das arquibancadas. Torcedores do Fluminense estão marcando presença em peso em Orlando, transformando o estádio em uma verdadeira extensão do Maracanã. A comissão técnica preparou estratégias específicas para neutralizar as principais armas do Al Hilal, como as infiltrações de Malcom e os avanços de Renan Lodge pela esquerda. Internamente, há a percepção de que, se o Flu conseguir segurar o ímpeto saudita nos primeiros 20 minutos, pode equilibrar o jogo e explorar as fragilidades defensivas dos árabes. Já Neto, ao ser confrontado com críticas sobre sua previsão, dobrou a aposta em uma nova edição de seu programa. Se o Fluminense passar, volto aqui de bigode e camisa do tricolor. Mas não vai passar, disse, rindo. A provocação viralizou nas redes e virou desafio entre os torcedores. Influenciadores tricolores já prometeram cobrar a promessa caso o clube avance. Com a bola prestes a rolar, o clima é de tensão máxima. O duelo entre Al Hilal e Fluminense deixou de ser apenas um jogo e virou um confronto de narrativas, orgulho e identidade. Mais que uma semifinal, será uma verdadeira batalha de afirmação, e só um lado sairá de campo com a resposta definitiva. A FIFA, atenta ao burburinho gerado, destacou o confronto como um dos mais aguardados do torneio em suas redes oficiais, alimentando ainda mais a expectativa global. A cobertura internacional também aumentou, com emissoras da Europa e do Oriente Médio enviando repórteres para acompanhar o desfecho dessa novela. Até ex-jogadores como Rivaldo e Drogba comentaram sobre o duelo, elevando seu status para algo quase histórico. A pressão é gigantesca, mas o Fluminense sabe que tem em mãos a chance de mudar o rumo da própria história. E, no futebol, subestimar um time brasileiro costuma ter um preço alto. Nos corredores do hotel onde o Fluminense está concentrado, o clima é de concentração absoluta, mas também de confiança silenciosa.